Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo, vamos falar sobre a raiz quadrada dos números inteiros e situações problemas. Para lembrarmos, então, sobre a radiciação, é necessário falarmos sobre alguns conceitos. O que seria a radiciação? A radiciação é a operação onde você trabalha com a raiz quadrada. Por enquanto, estamos vendo sobre a raiz quadrada. Observe que aqui eu tenho raiz quadrada de 144. Esse símbolo grande aqui, que representa a raiz quadrada, nós chamamos de radical. O número dentro desse radical, radicando, e esse índicezinho 2, ele serve para determinar o número de vezes que eu vou elevar, que eu vou multiplicar o número por ele mesmo para dar resultado igual a 144. Então, nesse caso, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Por quê? Porque 12 elevado a esse índicezinho que está aqui na raiz quadrada, elevado a 2, é igual a 144. Vocês vão perceber que quando for quando o professor de vocês falar sobre a raiz quadrada, esse 2 muitas vezes não vai aparecer. Quando esse 2 não aparece, é porque se trata de uma raiz quadrada, ok? Bom, vocês podem então sempre estar relacionando a raiz quadrada com as potências de expoente 2. É importante que vocês façam uma tabuada de raiz quadrada. De que forma? Vocês vão pegar todos os números que são quadrados perfeitos, ou seja, todos os números para os quais existe uma raiz, ok? E vão colocar aqui um embaixo do outro. Por exemplo, vocês vão começar do zero. Existe raiz quadrada de zero? Existe. Raiz quadrada de zero é zero, porque zero ao quadrado é ele mesmo. Raiz quadrada de 1. Existe raiz quadrada de 1? Existe, né? Então, por quê? Porque 1 ao quadrado, se eu for fazer a operação inversa à raiz, que é a potência de expoente 2, o resultado vai dar 1. 1 ao quadrado dá 1, que é o valor que está dentro aqui do radical. Existe raiz quadrada de 4? Sim, raiz quadrada de 4 é 2. Olha lá, por quê? Porque se eu for fazer a operação inversa, 2 ao quadrado, 4, ok? E assim por diante, raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3 igual a 9. Agora, reparem nesse exemplo. Nesse exemplo, ele fala assim, compare em cada triângulo a soma dos quadrados das medidas dos dois lados menores e o quadrado da medida do lado maior. Se vocês observarem, nós temos um triângulo menor e um triângulo maior. Quando ele fala a palavrinha quadrado, ele está se referindo, né, à potência, uma base elevada a um expoente 2, ao quadrado de um valor, ok? Então, nós temos aqui dois triângulos retângulos. Por que a gente sabe que é triângulo retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo perpendicular, ok? Bom, vocês perceberam que cada um desses tem um valorzinho. Ele está pedindo para você relacionar os valores menores com o valor maior, ok? Qual a conclusão que podemos tirar então, tá? Que a soma dos quadrados vai ser igual ao lado maior. Aqui é a mesma situação. A soma desses dois quadrados vai ser igual ao lado maior, ok? Então, nessa comparação, em cada triângulo, a soma dos quadrados das medidas dos lados menores é igual ao quadrado da medida do lado maior. Neste vídeo, falamos sobre raiz quadrada dos números inteiros. Espero que vocês tenham gostado e até breve!